Tudo bom, pessoal? Estamos aqui com mais um Judicast, para variar, um amigo meu de quase 4 décadas, né? Dr. Sandro Barioni de Matos, e é um cara extremamente habilidoso, especialista em direito imobiliário, vai esclarecer várias dúvidas hoje aqui para nós, e é um cara incrível. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da vida dele, sobre o direito imobiliário, os bastidores, né? Né, doutor Sandro? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, André? Bom dia. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Prazer estar no teu podcast. Faz tempo, aliás, que eu estava querendo vir, né? E agora deu certo. Mas é um prazer. Eu só fiquei chateado que você falou um amigo de 4 décadas. Então, não é tanto assim, né? Não. Você tá com uns 5 anos, talvez? Não, tô brincando. Mas realmente, nós estamos aí, a gente se conhece há 40 anos, praticamente, né? Sim. Uma vida toda. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Na verdade, é uma honra, né, inestimável a tua presença aqui, porque eu sigo você no Instagram, eu oriento todo mundo a seguir o Dr. Sandro, né? No final ele vai passar as redes sociais dele, porque é um tremendo advogado, é um cara que eu admiro como ser humano, como profissional, e é uma honra muito grande você ter aceitado esse convite, doutor. Eu que agradeço, obrigado. Doutor, vamos começar falando um pouquinho da tua vida, mas vamos começar da vida profissional. O que te levou, primeiramente, a fazer direito e, pós o curso, o que aconteceu de você escolher esse ramo específico imobiliário, que é um ramo que eu, assim, não conheço nada? Não, perfeito, vamos lá. Até a minha história sobre como eu comecei o direito, ela é um pouco curiosa, porque eu nunca tinha pensado em fazer direito, não queria fazer direito. Eu, quando saindo ali do terceiro colegial, eu queria fazer propaganda e marketing. Queria fazer propaganda e marketing em São Paulo, na SPM. Então, assim, nada a ver com direito. E minha mãe, muito sábia, dona Sueli, falou assim, não, você não vai para São Paulo de jeito nenhum. Um beijo para dona Sueli, né, para teu pai. Obrigado. Conheço de infância também, né, sempre brincando ali. Exato. Desculpa. Imagina. E minha mãe falou, não, você não vai para São Paulo, você não tem perfil para isso. E ela falou, por que você não pensa em fazer direito? Nossa. Foi ela que me colocou, falou, você tem o perfil, eu acho que você leva jeito e tal. Puxa. E eu falei, ok, vamos tentar. Falei, não é o que eu quero, mas vamos tentar. Fiz a faculdade, fiz o vestibular em Direito, passei, fui aprovado já no primeiro vestibular, comecei a cursar e me apaixonei. Então, foi minha mãe que me colocou nesse ramo. Poxa, dona Sueli, hein? Nossa, e daí, durante o curso de Direito, esse ramo maravilhoso que você atua, que pouco explorado por mim, André, né? E o que te levou a especificar? Eu vejo que você tem amor no que você faz, vendo no teu Instagram, né? O que te levou ao direito imobiliário e essa paixão que você tem por ele? Pelos contratos, pelos bastidores, direito imobiliário? É um tema que realmente eu gosto muito, mas ele também não surgiu lá na faculdade, ele veio surgindo naturalmente ao longo da minha carreira. Durante a faculdade eu fui convidado a fazer estágio no escritório de um professor meu, que era professor meu na época. Fiz estágio nesse escritório durante toda a faculdade, depois continuei lá depois de formado e era um escritório muito grande. E lá ele atuava também com direito imobiliário. Não só direito imobiliário, mas também com direito imobiliário. E ali foi o primeiro contato que eu tive. E aí depois, durante a minha carreira profissional, já com o escritório, a coisa foi meio natural. Que ali em meados de 2009, mais ou menos, a gente teve um caso de um cliente de direito imobiliário, de vício construtivo, para ser mais exato. Vício construtivo, que é problema de obra, te explico. Depois chegar lá, né? Perfeito. E aí, esse um cliente desse tipo de ação virou, nesse mesmo condomínio que ele morava, virou 400 ações de 400 outros clientes. Nossa. E, de repente, a hora que a gente viu dentro do escritório, a gente já estava com mais de 3 mil ações, todas de direito imobiliário, de vício construtivo, dentro do escritório. E aí a coisa foi caminhando naturalmente para esse ramo do direito imobiliário. Então, foi uma construção. Sim, e nessa história toda que você acabou de contar, de 400 ações, que você se envolveu, ali surgiu a paixão e você achou que era um ramo rentável e também um ramo que você seria feliz atuando ali. Foi isso? Eu gosto muito. Eu reparei. Eu gosto muito. Eu gosto de atuar e eu também já passei por muitas etapas pessoalmente dentro do direito imobiliário. Tanto construindo, quando dono de imóveis, administrando apartamentos de Airbnb, que eu tenho alguns. Então, assim, eu atuo dentro do direito imobiliário também pessoalmente, né, enquanto investimento e enquanto como profissão. Então é um tema que realmente eu gosto muito. Eu reparei. Inclusive, eu vou dar um pulinho aqui, porque hoje eu estava olhando o teu Instagram e tal, para me preparar um pouquinho, né? Vamos falar
uma coisa extremamente que eu vi no teu Instagram, que é extremamente recente, está sendo votado na STF, né, sobre o ITBI de todos os municípios, né? O ITBI é um imposto municipal. Eu tenho especialidade em direito tributário, então eu conheço um pouquinho de direito tributário. E os contribuintes, né, não estão sendo favoráveis, porque pode ter um rombo para todos os municípios do Brasil e capitais de 1,3 bilhões. Você poderia explicar o que é essa história do ITBI, como está sendo o voto? Inclusive, você comentou nos bastidores que teve um voto hoje, eu acho. Perfeito. A questão do ITBI já é uma questão que vem se arrastando há muito tempo. A Constituição prevê a imunidade de ITBI na integralização de bens imóveis dentro do capital social de uma empresa. Então, se eu subo um patrimônio para dentro de uma empresa, um imóvel para dentro de uma empresa, a Constituição me garante essa imunidade. O que vem acontecendo? Os municípios vêm criando mecanismos para driblar essa imunidade. Então, eles a todo momento tentam cobrar o ITBI ou criar mecanismos para a cobrança do ITBI. E agora essa votação que está acontecendo agora, começou dia 23, exato, ontem, e ela vai até dia 27, salvo engano. É uma votação que vai definir se a imunidade ela é plena ou não, ou seja, se em qualquer situação as empresas têm imunidade no ITBI. Então, é uma situação que está acontecendo em tempo real, está 4-1, teve um voto, como você comentou, teve um voto que ainda a gente não teve acesso ao voto, mas a Carmen Lúcia já declarou que o voto dela é favorável aos contribuintes, então está 4-1 aos contribuintes. O do Gilmar Mendes foi desfavorável. Foi contrário, exato. Foi o único voto contrário até o momento. Então, nós, que a gente que trabalha nesse ramo, a gente está com bastante expectativa para que realmente essa situação seja favorável aos contribuintes e que a solução seja dada em definitivo, né? Que a Constituição seja aplicada, a regra constitucional seja aplicada. Bom, agora vamos para o nosso roteiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quais tipos de problemas imobiliários são os mais corriqueiros no seu escritório? Tá. No escritório, como eu te disse, a gente trabalha muito com essa questão do vício construtivo. E o que afinal é o vício construtivo? O vício construtivo é você comprou um imóvel novo, seja ele na planta ou um imóvel novo, e depois que você entra nesse imóvel, esse imóvel passa a apresentar problemas. Então, a construtora fez uma construção que não aplicou as normas devidas, ou uma construção que não obedeceu ali as boas técnicas, né? E esse imóvel passa a apresentar defeitos. Então, a gente trabalha muito com isso. Só que também dentro do escritório, até voltando um pouquinho ao assunto, ali no começo da pandemia, a gente fez um levantamento do escritório para definir realmente o caminho que o escritório ia adotar. E a gente notou que 90% do nosso fluxo de escritório, nosso fluxo de demandas, é dentro do direito imobiliário. Nossa. Não só o vício construtivo, mas contratos mal feitos que geram uma demanda posterior, isso acontece muito, aparece muito para a gente. Operações imobiliárias mal estruturadas que depois geram prejuízos para os compradores, também aparece muito. Então a gente tem muita holding patrimonial, holding familiar, que é um tema que está na moda até por conta dessa discussão do ITBI. Teve 2 convidados aqui, né, no nosso Judicast, que falaram sobre holding. Um deles falou muito bem, o Dr. Glauco Ramos, e ele falou da Lei de Liberdade Econômica, né, que hoje as holdings podem ser da modalidade sociedade anônima. Desculpe, não sei se tem muito a ver, mas tem algum benefício nesse sentido, ser sociedade anônima ou limitada, a holding familiar? Via de regra, as holdings para pequenas famílias ou um patrimônio que não é tão elevado, elas são trabalhadas pelo regime da limitada. Porque ele é mais simples, ele é mais fácil de lidar e ele não tem tantos requisitos quanto o da SA. A SA também tem algumas facilidades, só que ele traz também alguns complicadores. Ele trava um pouco, tem algumas formalidades que têm que ser cumpridas. Ela é bem mais complexa. Então, cada caso tem que ser analisado. Tá, agora uma pergunta que talvez até seja repetitivo, mas o pessoal que tem problemas de direito imobiliário, tá? Que sempre existe. Sim. Porque o direito está em tudo. Você indica o que para essas pessoas? Procuram antes de ter o problema, um preventivo, ou depois? Olha, isso aí é uma briga constante lá dentro do escritório com os nossos clientes. Não só com os nossos clientes, mas acho que com o brasileiro de modo geral. O brasileiro tende a procurar uma solução, procurar um especialista, procurar um advogado nesse caso, depois que o problema já apareceu. Isso é um outro problema, até com a redundância aí do termo. Porque uma vez que o problema apareceu, eu não consigo evitar o problema, só consigo resolver o problema.
Agora, se o cliente nos procura antes da situação consolidada, para fazer um planejamento, fazer um estudo, vou dar um exemplo, vai fazer uma compra e venda de um imóvel. Você está comprando um imóvel ou vendendo, tanto faz. Se você procura um advogado antes, um especialista para assessorar nessa venda, a venda vai acontecer com segurança e esse problema não vai estourar lá na frente. Então, o custo que um profissional tem, ele não é efetivamente um custo, mas um investimento. Porque se der um problema futuramente, o custo, o prejuízo que essa pessoa vai ter é muito maior. Sem dúvidas. Vamos dar mais uma cortada que eu vi no teu Instagram sobre a devolução, quando você está alugando um imóvel, você é inquilino, quando você devolve, o STJ, vi que você colocou alguma coisa lá, da obrigação de ter que pintar ou não. Perfeito. Isso também é um tema bem recente, foi decidido agora, bem recentemente pelo STJ. Sempre houve aquela noção de que se eu peguei um imóvel alugado pintado, eu tenho que devolver ele nas mesmas condições também pintado. Isso não é necessariamente verdade. Porque o desgaste natural ele não é considerado como uso indevido e não gera obrigação de pintura. O que é o desgaste natural? Você alugou um imóvel, você fez o uso desse imóvel, a pintura ficou velha. Então, ela não está riscada, ela não tem trinco, você não fez um furo na parede para colocar um quadro. Isso é um desgaste natural, a pintura só está velha, está usada. Então, nesse caso, você não precisa pintar. E foi isso que o STJ disse e consolidou agora. Entendi. Existe algum conflito imobiliário com frequência que a maioria das pessoas nem imagina? Tipo, algum problema imobiliário que é corriqueiro, parece todo dia no teu escritório, mas que as pessoas, vamos dizer assim, que não são do ramo, que são pessoas normais, né, professor de educação física, de outras áreas, nem imagina esse problema corriqueiro? Isso é algo que acontece com muita frequência no nosso escritório. Problemas de inventário. Um inventário mal feito ou, eventualmente, uma família que não se planejou para fazer uma sucessão, e aí quando há o falecimento do ente querido, não só você tem que lidar com o falecimento, que talvez seja ali o momento mais doloroso dessa família, mas também você tem que lidar com uma briga entre herdeiros, uma disputa por patrimônio por conta de falta de planejamento. Então isso acontece muito no nosso escritório. E é algo que pode ser plenamente evitado com um simples planejamento prévio. Sim. Isso aqui vem uma outra pergunta. Os erros mais corriqueiros que as pessoas cometem com os imóveis, seja inquilino, seja proprietário, quais são os erros mais corriqueiros que as pessoas que não procuram um advogado previamente costumam cometer? Eu diria que talvez seja o fato de fazer a operação imobiliária baseado na emoção. O que eu quero dizer com isso? Então, você está comprando um imóvel, você vai lá, você adora o imóvel, leva a família, nossa, o imóvel é perfeito. E você, a partir desse momento, você passa a lidar com a emoção e não com a razão. E por que isso é um complicador? Porque a partir do momento que você passa a lidar com a emoção, você passa a não ver alguns detalhes que podem prejudicar essa negociação. Tipo assim, você chega lá e vê uma coisa maravilhosa, tipo, você vai pela emoção. Você não raciocina o valor, tipo isso, quer dizer? Exatamente, porque daí você vai olhar se aquela parcela, se o custo desse imóvel, seja a locação, seja a compra, cabe no teu bolso e se ele te atende. A partir do momento que ele te atende, você passa a não ver outros detalhes, que são detalhes importantes no contrato, na contratação. Então, a falta de análise do contrato gera muito problema. Existe alguma coisa que quase ninguém vê e vira um grande problema depois, no sentido imobiliário, claro, né? Aí realmente é o contrato. Quase ninguém analisa a questão contratual, porque entra numa questão de financeira. Cabe no meu bolso? A contratação ou a compra cabe no meu bolso? Cabe, então vamos assinar. E não faz análise aprofundada do contrato. Isso gera inúmeros problemas. Então, uma contratação mal feita, eventualmente uma compra que você fez num valor razoável ou eventualmente uma boa compra, você pagou barato por esse imóvel, uma contratação mal feita vai custar muito mais do que o benefício que você teve nessa compra. Então, o contrato é essencial. Fazer uma análise prévia do contrato, isso é simples. Qualquer profissional com expertise em direito imobiliário faz rapidamente uma análise contratual e já lhe aponta ali os eventuais defeitos. Já que você falou de contrato, eu dei uma olhada no teu Instagram, obviamente, né? E lá está falando do começo do ano, tal, a empresa tem algumas mudanças. E o antigo contrato, o contrato que existe, ele tem que ter dinamicamente mudanças conforme o tempo? Ou um contrato que você fez ali, ele vai ser, vamos dizer, vitalício, ou ele necessita de flexibilização e mudanças
principalmente no começo do ano, né, que tem várias alterações. Isso. Os nossos clientes costumam fazer isso, né? Começo de ano, você começa uma nova etapa, são novas situações, novas metas, e as empresas acabam, muitas delas, adaptando contratos para atender essas novas metas. Ou, eventualmente, também nem adaptam os contratos, passam a usar os contratos antigos como se eles contemplassem essas novas regras, essas novas metas. Isso é um erro. Pode gerar vários problemas, como, por exemplo, situações não previstas nesse contrato. Porque a empresa, ela é um ser vivo, ela é um ser que vai crescendo, é um ser que vai se modificando conforme o tempo. E os contratos têm que acompanhar essa mudança, eles têm que acompanhar essa evolução. Então, o contrato, sim, ele tem que ser revisto de tempos em tempos, ele tem que ser adaptado. E, principalmente, um contrato não pode ser muito adaptado, porque a partir do momento que ele começa a ser adaptado com frequência, a gente chama lá dentro do escritório de um Frankenstein. Ele vira um monte de recortes e colas ali dentro. Funcional. Exato. E esse contrato passa a não ser funcional, porque as cláusulas podem, por exemplo, começar a competir entre si. Elas são contraditórias entre si e torna esse contrato, eventualmente, até nulo. Então, o contrato, sim, tem que evoluir, ele, sim, tem que ser modificado e, eventualmente, ele, sim, tem que ser refeito. Refeito, talvez na íntegra? Talvez na íntegra, dependendo da evolução da empresa. E negócio imobiliário mal estruturado. Deu um exemplo real. Gente que já perdeu muito dinheiro, exemplo verídico, que já aconteceu, sem citar nome, claro. Negócio mal estruturado que uma pessoa perdeu muito dinheiro, no sentido imobiliário, claro. Dentro do escritório eu tenho muitos exemplos. Eu posso te citar alguns. Uma família aqui da região fechou um contrato com uma grande incorporadora também aqui da região para fazer um loteamento bem grande. E esse contrato foi mal estruturado, mal feito. Quem elaborou esse contrato foi o jurídico da incorporadora. Então, por óbvio, o jurídico da incorporadora previu tudo que tinha de bom para eles e tudo que tinha de ruim para a família. E qual que foi o grande problema nesse caso em específico? Esse loteamento não tinha uma data de lançamento prevista em contrato. O que aconteceu? A incorporadora sentou, a gente até usa esse termo, né? Sentou em cima do contrato, falou, olha, não é o momento de lançar, eu não tenho data para lançar esse contrato, eu vou lançar ele quando eu quiser, eu, incorporadora, quiser. E o contrato dava essa opção para eles. Qual que foi a saída? A família precisava urgentemente lançar esse empreendimento, que era realmente patrimônio da família, que estava ali travado nesse contrato. Foi quando eu entrei. Eu não participei da contratação, eu participei da solução desse problema. Nós rescindimos esse contrato, a família teve que pagar uma multa para rescindir esse contrato, perdeu uma parte da área nessa brincadeira toda, e aí nós levamos esse contrato para uma nova incorporadora e, inclusive, o empreendimento está para ser lançado esse ano. Então, esse é um exemplo de uma família que teve um prejuízo bastante considerável. Certo. Existe algum detalhezinho jurídico pequeno, que pouca gente sabe, que pode causar um imenso problema? Com certeza. Cláusulas contratuais que são ambíguas, dúbias, são cláusulas que não foram bem redigidas, mal estruturadas. Aí a gente volta na questão contratual. Por isso que a análise do contrato é muito importante, porque uma cláusula contratual mal redigida, ela pode dar interpretação tanto para um lado quanto para o outro. E aí, a partir do momento que ela dá uma interpretação duvidosa, eu preciso levar isso para um terceiro validar essa interpretação, que via de regra é o juiz. Sim. E aí, a partir do momento que eu entro com um processo judicial, eu perco o controle do resultado. Porque o controle está na mão do juiz, é ele que vai decidir. Então, isso é um complicador muito comum dentro da minha área. Entendi. Eu tenho uma filhinha que era advogada, estava nos Estados Unidos, agora está morando em Dubai, virou comissária de bordo da Emirates. E quando ela fazia estágio, ela fez estágio no Ministério Público do Consumidor, né, com o Dr. Jorge. E teve aquele problema de vários defeitos estruturais, tal, de algum empreendimento grande foi parar lá na mão dela. Quando você compra um imóvel, quando existe um imóvel que você adquire cheio de problemas, vícios estruturais, encanamento, qual seria seria a judicialização? Seria amigável? O que aconteceria nesse caso? A construtora entrega, né, o imóvel com problemas estruturais mesmo. Isso é muito comum. Aliás, muito mais comum do que as pessoas imaginam, e as pessoas não sabem que isso é um problema e que pode gerar uma indenização. Bom, primeiro passo, você comprou um imóvel, esse imóvel passou a apresentar problemas. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma reclamação para a construtora. Tem que dar a oportunidade da construtora resolver esse problema.
Algumas construtoras resolvem, efetivamente, construtoras sérias vêm e resolvem os problemas, outras passam a enrolar esse cliente ou, eventualmente, até maquiar o imóvel para dizer que foi resolvida a solução e pegar uma carta de anuência desse problema. Então, fez a reclamação do defeito, a construtora incorporadora não resolveu esse problema ou resolveu de forma não satisfatória, aí sim o canal é a judicialização. A partir do momento que judicializou, aí a gente tem todo um processo, vai ser feita uma perícia para identificar se o problema realmente é uma falha construtiva, e aí a incorporadora pode ser condenada a refazer o imóvel, né, refazer o defeito, ou ela pode ser condenada a indenizar em dinheiro. Aí depende da situação e depende do caminho processual. Mas esse é o caminho natural de um processo desse. Inclusive, minha filha estava trabalhando no Ministério Público, o promotor, Dr. Jorge Consumidor, estava tudo lá, estava judicializado. Acho que era Minha Casa Minha Vida, era alguma... Muito não comum. vou lembrar. Muito comum. Né? E existe alguma situação que o comprador está comprando um imóvel, ele deveria desistir se acontecer algum fato novo? Por exemplo, estou lá comprando um imóvel, não sei se é financiado, de todas as hipóteses possíveis. Existe alguma situação assim, estou comprando, vou te procurar que estou tendo algum tipo de problema, e você fala, André, desiste. Tá, tem um serviço que a gente trabalha dentro do escritório que chama Due Diligence Imobiliária, que é um serviço que a gente faz uma investigação não só do imóvel, mas de toda a contratação. E já aconteceram alguns casos dentro do escritório que a gente recomendou ao cliente desistir da compra. Que, nesse caso em específico, o comprador, melhor dizendo, o vendedor, ele tinha muitos problemas judiciais que eventualmente poderiam atingir o imóvel. Então era um risco muito grande ele comprar esse imóvel, ainda que o imóvel, a matrícula estivesse toda limpa, mas eventualmente penhoras poderiam recair sobre esse imóvel e ele teria que lidar com essas penhoras, com essa situação. Então, sim, existem situações onde não vale a pena seguir com a negociação, por mais vantajoso que o preço seja. Agora, existem situações que a gente tem um risco de eventualmente algum problema futuro, mas é um risco controlado. Que daí o comprador, a pessoa envolvida, ela tem que saber, ela tem que estar ciente desse risco para tomar a decisão. Se ela quer correr esse risco ou não. E aí dentro desse trabalho de due diligence, a gente apresenta esse risco. Olha, o imóvel está com tal situação, ele tem um risco tal de acontecer alguma situação de penhora, uma restrição, enfim, alguma situação que possa respingar nesse imóvel. E o comprador tem aí o poder de tomar a decisão se ele quer assumir esse risco ou não. Então, existem situações que a gente trabalha de formas diferentes. Tá. Só voltando à perguntinha anterior, da construtora entregar com falhas estruturais, né? Existe um prazo para entrar na justiça? Existe. Perdão, esqueci de perguntar. Não, perfeito. E essa pergunta é muito importante. Existe um prazo. As construtoras, elas falam que o prazo de garantia do imóvel é de 1, 2 anos, depende da construtora. Então, a partir do primeiro ano ali não tem mais garantia. Algumas efetivamente falam que o prazo de garantia são de 5 anos. Que é realmente o prazo de garantia legal. Então, o imóvel, uma vez entregue, ele tem 5 anos de garantia dos defeitos de obra. E a partir do 5º ano, terminou esse prazo de defeito de obra, inicia-se o prazo de prescrição, que são mais 5 anos. Então, o comprador ele tem 10 anos para reclamar desses defeitos. Aí cabe uma análise se são defeitos ocultos ou defeitos já... Oculto seria o vício regibitório. Exato. Você comprou o imóvel e não sabia que tinha aqueles defeitos e no uso os defeitos foram aparecendo. Isso é um defeito oculto, que você não sabia no momento da contratação. Ou se já era um defeito aparente. Claro que isso é tratado de formas diferentes. Mas sim, o prazo de via de regra são 10 anos. E nesses vícios todos, quais os erros comuns que os compradores, né, costumam cometer sem estar orientado para o advogado? O primeiro erro que eles cometem muito é achar que isso não é um problema da construtora, que é assim mesmo. Isso eu vejo muito. Pessoa, principalmente com imóveis de baixa renda, né? Minha Casa Minha Vida, ou imóveis destinados à população de baixa renda. Eles tendem a achar que os defeitos são normais, que acontecem. Então, esse é o primeiro problema. Não é normal o imóvel apresentar defeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é quando esses defeitos surgem, ir lá e arrumar esses defeitos e não se documentar. Não tirar foto, não registrar a existência do defeito depois do reparo, não pegar uma nota fiscal, recibo desses reparos, porque uma vez feito isso e o defeito sendo consertado e eu não tendo essas provas, eu não consigo trabalhar isso judicialmente. Entendi. Muita gente diz que comprar imóvel é um dos melhores investimentos. Isso é mito ou é realidade? O imóvel é o melhor investimento? O imóvel é um excelente investimento. Só que tem-se a falsa noção de que comprar um imóvel você nunca perde dinheiro. Isso já é um mito. Isso não corresponde à realidade. Porque se você comprar um imóvel com problemas, você vai ter que
gastar dinheiro, investir com um profissional, seja qual for o problema, jurídico ou estrutural, para resolver esse problema. Então, você já vai ter um custo aí. E se você comprar um imóvel com problema jurídico, aí, eventualmente, a questão pode ser ainda mais complexa. E o investimento pode se tornar um prejuízo. Então, isso é um excelente investimento, desde que lidado da forma correta, feita a contratação correta. Entendi. E o oposto seria a realidade, né? Às vezes você compra um imóvel que não tem muita valorização, por estratégia, tipo a Gleba, por exemplo. Né? Não valia nada. Ali quem comprou ganhou. Então é uma questão estratégica. É uma questão estratégica. Ali, realmente, nessas áreas de grande valorização, elas são feitas através ou de um estudo muito aprofundado, né, de profissionais que entendem muito do mercado, ou do consumidor comum, do comprador comum de uma aposta. Eu imagino que aquela área vai valorizar e ela pode vir a valorizar. Quem tinha... A gente já é um pouco mais antigo, né? A gente lembra que na Gleba eram todos chácaras. Tudo chácara. E o pessoal que tinha chácara lá... da Boa Vista era terra. Exatamente. Esse pessoal ganhou muito dinheiro. Quem segurou esses imóveis desde lá de trás ganhou muito dinheiro. Mas é uma aposta realmente. Sim. Existem riscos pequenos que o investidor imobiliário ignora? Existem diversos riscos que o investidor ignora. O primeiro e o mais importante é realmente, no caso de um investimento, lidar com isso só pelo fator financeiro. Olhar o investimento só pelo número financeiro que ele representa. Então, o imóvel está barato, vou comprar. Isso pode ser um erro muito grande, porque realmente uma questão de uma compra mal feita, de um imóvel mal estruturado, ou de uma compra mal estruturada juridicamente, ou de um imóvel que tem problemas jurídicos, esse investimento vai se tornar um prejuízo muito grande. Tá. E investidores que têm vários imóveis, todos alugados, quais são os problemas que eles enfrentam? Né? Ou se tem algum tipo de problema? Né? Pessoas que investem, compram 10, 20 imóveis e fazem uma imobiliária, vamos dizer, entre aspas, particular. Então, imóveis alugados. Eles têm riscos? Quais são os problemas mais frequentes? Frequentemente, essas pessoas lidam com esses imóveis dentro do patrimônio... Perdão, na verdade, eu li aqui de novo. Quem possui vários imóveis alugados também precisa se preocupar com uma estratégia. Ah, sim, perfeito. Jurídica? Essa é a pergunta. Essa pergunta é muito importante. Tá, perdão. Isso também aparece com muita frequência no nosso escritório. São pessoas, famílias que têm um patrimônio eventualmente até grande, vasto, e eles têm esse patrimônio dentro da pessoa física. Então, isso é um problema. Porque pode se tornar um problema futuro, pode se tornar um problema imediato com a tributação, porque a tributação na pessoa física é muito mais cara que na jurídica, via de regra, e futuramente pode se tornar um problema também que a gente cai no problema do inventário. Que um inventário de um patrimônio muito grande, geralmente é um inventário que trava por algum motivo. Sim. Então, a recomendação que a gente dá é bolar uma estratégia que, claro, vai dependendo da análise do caso. Cada família, cada situação tem uma solução, né? Não existe fórmula de bolo. Sim. Então, a gente faz uma análise e recomenda a melhor estrutura, que, via de regra, normalmente é uma estrutura que envolve uma pessoa jurídica. A gente traz esses imóveis para dentro de uma pessoa jurídica, faz um planejamento desse patrimônio para que tenha uma economia tributária e para que tenha um planejamento sucessório. No falecimento de qualquer um dos entes dessa família, não vai haver briga porque todo o planejamento já está feito. Entendi. Isso é importante. E dito isso, em caso de problemas sucessórios, inventários, existe muita briga entre os familiares? Que às vezes que vão procurar advogado, vão te procurar, inclusive? Muita. Eu posso te citar um exemplo, que é um exemplo também relativamente recente dentro do nosso escritório, onde uma família, na realidade eu represento 2 irmãos. Essa família, o patriarca faleceu em 2002. Esse inventário foi aberto ainda no ano de 2002 e ele não se encerrou até hoje. Por brigas familiares, por disputa entre herdeiros. Esse inventário envolve um patrimônio muito relevante, uma empresa, enfim, um patrimônio bastante considerável. E agora, passados mais de 20 anos da abertura desse inventário, ele ainda está longe de ser finalizado por disputa entre herdeiros. A empresa que existia lá em 2002 quebrou, porque o patrimônio ficou travado, não tem uma perspectiva de solução rápida, e aí a família nos procurou para tentar resolver esse inventário da forma mais ágil possível. Então, sim, a disputa entre herdeiros é uma realidade, a gente nunca imagina ou prefere não pensar nessa possibilidade, né? Mas é uma possibilidade que existe e deve ser enfrentada. Agora, uma pergunta que me interessa muito, porque eu atuei no ramo tributário por muito tempo. A reforma tributária pode impactar muito no ramo imobiliário? Com certeza.
Com certeza. Ela tende... Bom, primeiro que a reforma tributária, ela já encareceu a tributação de modo geral. Então, todas as situações, via de regra, ou assim, na maioria dos casos, a tributação aumentou. Então, isso já é um impacto bastante relevante, né? A tributação na pessoa física, por exemplo, de uma locação imobiliária, ela pode chegar ali a beirar perto de 40% de tributação no final de todos os tributos devidos. Então, é uma tributação bastante expressiva. E já na pessoa jurídica, a gente consegue trabalhar de uma forma um pouco mais... otimizar um pouco mais esses pagamentos, onde, eventualmente, eu consigo trazer eles ali para 8%, 10%, 16%, dependendo de cada cenário. É uma tributação bastante... É uma economia tributária bastante relevante. Qual que é o maior mito imobiliário? O maior mito imobiliário talvez seja esse que a gente conversou, que o imóvel é sempre um bom investimento. Então, o imóvel pode ser, e normalmente ele é um bom investimento, desde que trabalhado da forma correta. Né? O imóvel, se não trabalhado da forma correta, você não só coloca dinheiro dentro desse imóvel, como depois perde. Posso te trazer mais um exemplo que está acontecendo também agora no escritório, nós estamos lidando com isso. Um cliente teve uma oportunidade de compra de uma área rural, um alqueire de terras, e num preço muito atrativo. Ele fez a análise, ele foi no imóvel, ele verificou, a documentação estava toda ok, ele fez essa compra. Pagou o preço razoável, tá? Estava mais barato que o mercado, mas não estava tão mais barato, enfim, ele fez uma boa compra, olhando pelo lado financeiro. Qual que foi o problema? Quando ele foi tomar posse desse imóvel, ele descobriu que tinha outros posseiros já nesse imóvel, ocupando há muitos anos. E agora nós estamos numa disputa de posse, os posseiros dizendo que eles têm a posse já, com inclusive direito a uso capião, e nós agora tentando resolver essa situação com base na propriedade dele. Então, aquela compra que foi feita lá atrás, que realmente foi uma compra muito boa do aspecto financeiro, agora toda a economia que ele teve, ele perdeu com essa disputa. Vamos falar daquele cara que previne. Chega no teu escritório, qual pergunta que todo comprador de imóvel deve fazer para você, para o doutor, antes de assinar um contrato? Antes de assinar um contrato, a gente tem que olhar esse contrato e analisar a situação com a seguinte mentalidade. O que eu não estou vendo aqui? Eu preciso encontrar o que eu não estou vendo. Porque, normalmente, a situação mais evidente, ela fica aparente, né? Ela fica ali às mostras. É preço da negociação, as condições de pagamento, as condições do imóvel, isso tudo está aparente no contrato. Mas o mais importante é o que não está no contrato, o que eu não estou vendo. Entendi. Ó, eu vou ler aqui literalmente. Qual é o detalhe jurídico que quase ninguém observa em um negócio imobiliário? Esse é o risco da documentação, é o risco do histórico do imóvel, é o risco do histórico das partes envolvidas. Esse é um detalhe que normalmente as pessoas não olham. Eles olham as condições do contrato, preço, pagamento, o que envolve esse contrato, as condições do imóvel e a documentação do imóvel. Mas isso não é tudo. Eu preciso olhar o histórico de quem está envolvido. Quem é o vendedor? Qual é o histórico jurídico desse vendedor? Quem é o comprador? Qual é o histórico jurídico desse comprador? Para entender se a situação não pode respingar nesse imóvel. Entendi. Agora é uma pergunta que eu sempre costumo fazer, né, para os convidados. Qual foi o caso mais curioso que já apareceu no seu escritório? Olha, tenho vários. Já te dei exemplo de alguns aqui. Esse caso da família que teve que perder uma parte do imóvel é realmente um caso emblemático, porque foi uma situação que envolveu um custo financeiro bastante expressivo. Esse caso do comprador do imóvel, que depois teve uma disputa de posse, ele inclusive está com um processo correndo a respeito disso, é um caso interessante. Mas também tem um outro caso de uma família que ela tinha tem um imóvel, né, uma data de terras, e ela fez uma parceria comercial com uma incorporadora para a construção de um empreendimento, de um prédio. E esse prédio não foi lançado, o contrato foi mal redigido pela incorporadora. Normalmente um contrato de incorporação imobiliária, ele tem lá 30, 40 páginas. Esse contrato tinha 9, 10. Então, assim, muitas hipóteses ele não previu. E aí esse empreendimento não foi lançado. Por conta dele não ter sido lançado, a incorporadora sofreu diversas ações, esse imóvel foi penhorado por essas ações e agora nós estamos brigando para tentar reaver esse terreno.
Então, esse é um caso bastante emblemático. E tem outros casos também, tem diversos outros casos aqui. Eu poderia passar a tarde inteira falando sobre esses casos. Sim, não tenho dúvida, ele vai ser eternamente convidado. Você já é sócio daqui. Agradeço. Se alguém resolver começar a investir em imóveis, quais são os principais conselhos que você dá para essa pessoa? Primeiro, olhar o aspecto financeiro, né, que acho que é o mais importante. Cabe no meu bolso? É o primeiro ponto. Se cabe no meu bolso o valor envolvido, né, a compra é uma boa compra do aspecto financeiro, é um bom investimento, tem um potencial de valorização, é uma região que tem vai ter uma boa valorização. Esse é o segundo ponto. Superadas essas etapas, a gente entra na questão jurídica. Essa compra é juridicamente segura? Aí entra a questão da análise contratual, entra a questão da due diligence imobiliária, fazer esse levantamento das partes envolvidas, entender quem é o vendedor, entender o aspecto jurídico dele. E aí nós vamos fazendo um caminho até eliminar todos os riscos. Olha, eu vou lembrar do meu professor Campanelli lá da responsabilidade civil, por exemplo, você aluga um imóvel. As benfeitorias, eu lembro que tinha voluptuárias, necessárias e úteis, né? Isso. Nesse caso, se você fez os 3 tipos de benfeitoria e quando você entrega o imóvel, você tem direito a ressarcimento de quais? Essa veio na minha cabeça agora. Essa é uma questão que as imobiliárias trabalham isso de forma muito obscura. Eles jogam todas as benfeitorias normalmente como úteis, que elas não são reembolsadas. Então a gente tem que analisar cada um das... Nem as voluptuárias, né? Eles jogam tudo no mesmo saco. Úteis, a necessária é a única que é reembolsada. Necessária você faz a benfeitoria e o proprietário já te reembolsa. Você tem que fazer. Exato. Então é um problema, por exemplo, um problema de telhado, que é um problema que recai sobre o proprietário. Sim. Mas o inquilino resolve esse problema e pede a devolução o reembolso desse dinheiro para o proprietário. Agora, as úteis, ela vai ser analisada no final do contrato. Normalmente, vai ser analisada no final do contrato. E mesma coisa as voluptuárias. Essa é uma palavra complexa. Não. Então, isso complica um pouco a contratação, porque as imobiliárias tratam isso de uma forma bastante obscura. Eles jogam tudo isso para o inquilino. Entendi. E calma lá, deixa eu ler aqui. Bom, a gente já está meio que encerrando, tá? O nosso roteiro meio que terminou e você está eternamente convidado. E agora eu vou falar para você, falar para os nossos convidados, né? Eu agradeço muito quem nos assiste. Por um acaso você está nos vendo, se inscreva para nos ajudar, tá? No Judicast, sempre vai ter convidados, como estamos hoje aqui com o Dr. Sandro, esclarecendo muito, uma área que é muito maior do que a gente falou hoje, né? Um pouquinho. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, bem como falar onde a pessoa encontra mais informações com você, você fala das suas redes sociais. Esse é um momento teu agora. Não, perfeito. Bom, primeiro, mais uma vez, eu te agradeço demais o convite. Eu acho que isso é um trabalho fantástico que você está fazendo. Já te falei isso pessoalmente, vou falar em público agora. Não tem nenhum trabalho parecido com esse aqui na região. Eu acho que é muito útil, porque traz profissionais de extrema relevância para falar sobre temas importantes aqui dentro do teu podcast. E muita gente vai ter dúvidas que podem ser solucionadas através desse teu podcast e desses profissionais. Então, parabéns pelo teu trabalho, primeiro ponto. É uma honra só de estar com você, tua presença, acredito no teu escritório, sempre a conversa flui. Né? Mas fala onde que te acham, tuas redes sociais. Lá. Bom, eu tenho o meu Instagram, então para quem está assistindo esse podcast, meu Instagram pessoal é o Sandro B. Matos, @SandroBMatos. Tem o Instagram do escritório, que é o Barioni de Matos. Barioni, é com I no final, de Matos, que é o Instagram do escritório. Lá a gente fala, tanto no meu pessoal, onde eu falo só sobre temas do meu interesse, que é do direito imobiliário, falo muito sobre esses temas, mas no Instagram do escritório também a gente trata não só desse tema, como de outros temas. Dentro do escritório a gente atende o direito de família, atende o direito trabalhista, a gente atende o direito civil. Então, assim, tem muito conteúdo ali relevante e a gente tenta trazer isso para o nosso cliente, ou para quem está vendo o nosso Instagram, da forma mais didática possível. Então, siga nas nossas redes sociais. E o telefone do escritório, para quem quiser entrar em contato, é o 43 3322 0050. Sandro, Dr. Sandro, muito obrigado pela amizade, por teu tempo é corridíssimo, né? Por ter cedido um pouquinho do teu tempo para estar nos ajudando. E não tenha dúvida que eu vou te convidar novamente. Muito obrigado. Quando você quiser, estou à disposição, me avisa, eu dou um jeito e vem para cá. Tamo junto, doutor. Obrigado. Obrigado. Deu, Fred.